E quando que foi a virada de chave realmente, tá? Como que vocês falaram assim, cara, eu consigo realmente mudar de vida com isso e eu vou mudar de vida nesse mês, por exemplo, eu vou sair. O Gui ainda tá nesse processo, né, de sair do Uber, mas quando que vocês entenderam que realmente eu vou mudar de vida com esse negócio e realmente tem muito potencial? Começando pelo Gui, por favor. Eu entrei para CVD em fevereiro, mais ou menos na turma de fevereiro ali. E desde que eu entrei para CVD, como o Emanuel falou também, estudar, aplicar. Eu comecei a estudar, aplicar, só que de janeiro, porque eu tava em outro conteúdo, eu estava num curso, como o Emanuel falou, também tem pessoas que elas vão se aproveitar da situação, né, da escassez na tua mentalidade e elas vão te empurrar algo. Só que daí, como o Emanuel falou, você tem que tentar discernir, tipo, as pessoas um pouco, sabe? E aí eu tava num outro curso que daí era uma estratégia totalmente diferente. Era Google também, só que era algo muito arcaico. CPC manual, maximizar cliques, algumas coisas assim um pouco mais arcaico. Principalmente CPC manual. E aí com a CVD, eu comprei a CVD, comecei a colocar energia. Eu trabalhava na Uber até 7, 8 horas da noite. Comecei a estudar, aplicar. Errei muito, gastei muito dinheiro, muito mesmo. Eu estava até comentando com o Emanuel agora mais cedo. Só que foi algo que eu coloquei na cabeça. Não, eu vou colocar energia nisso, eu vou fazer dar certo. E aí, em junho, começou a sair vendas. Começou ali. Saiu uma venda a cada 2 dias, a cada 3. Aí eu entendi. Esse é o meu ponto de virada de chave. Em julho foi a minha virada de chave, que eu consegui fazer ali um faturamento ali de 7.500 durante o mês. E agora, praticamente em 8 dias, aí eu já fiz quase isso. Caramba, velho, olha que sensacional. Então, e é como eu vi também o Taylor, que foi outro rapaz que participou do podcast, eu acompanho ele ali no Instagram, ele estava falando sobre a energia que você coloca, a mentalidade e o ponto de virada de chave no digital, porque um mês você pode estar ali negativo, com 15, 20 mil reais negativos, 5 mil reais negativos que você gastou, seja o valor que for, mas no outro mês você fez vendas, você empatou, no próximo mês você faz 3 vezes aquele valor e assim você fica colocando em constância. O Emanuel é prova disso. Então eu acredito que o meu ponto de virada de chave foi de junho para julho. Boa, perfeito. Então, de junho pra julho ali foi quando você realmente percebeu o potencial que existe nisso. Ótimo. E você, Manuel, quando que foi? Cara, foi aí... Eu sou aluno do MTE, né? Desde maio de 2023. Passei ali praticamente uns 8 meses querendo entrar na linha, mas vinha um vento e me derrubava, né? E veio a MVD 2, né? E em outubro, né? MVD 2 foi em outubro de 2023. 23, Isso. E meus resultados veio ali em dezembro, né? De 23. Só que meus primeiros resultados na gringa foi em 2023 mesmo. Finalzinho de 2023. Aí, até minha tomada de decisão, até minha... De olhar assim e dizer assim, chegou realmente aquela tal sonhada virada de chave que todo mundo fala, né? Como foi sua virada de chave? Cara, minha virada de chave foi quando eu comecei a amadurecer com o que eu estava recebendo ali, com o que eu estava vendo que aquilo era real de verdade. Porque é muito sinistro, né? Você faz a primeira venda, tu tá em casa, tu vende para uma pessoa que não sabe nem quem é nos Estados Unidos. Tu não tem nem noção de quem é a pessoa e vem ali aquela notificaçãozinha ali de $100 e tantos. Isso é muito bom, isso é muito gratificante pra gente. E quando eu comecei a amadurecer sobre isso, aí as coisas começaram a, tipo, eu comecei a andar por outro caminho, eu comecei a pensar de uma maneira diferente e, tipo, como o Thiago e o Gabriel sabem muito bem, a todos aqui que estão ouvindo e vendo, sabe que eu sempre fui um cara que participava muito de grupos de network, né? E me convidaram na época lá, quando o MVD estava quase acabando, para entrar no grupo. E eu falo sempre isso, cara, mantenha um network sadio, né? Embora que sejam poucas pessoas, mas que sejam pessoas honestas e sinceras, né? E aí, eu entrei nesse grupo, né? O Eduardo Pizerro me adicionou lá, junto com o Ricardo e a galera. Até hoje ainda nós estamos lá nesse grupo. E, tipo, ali, cara, junto com todo o conhecimento que nós adquirimos ali na MVD,
a gente começou a fazer testes ali, né? Bora testar isso. Aí Aham. um dava errado. Aí, por que que eu decidi sair do Uber, né? Nesse movimento todo de testes e mais testes, gastar dinheiro, tipo, desviar o dinheiro das comissões para coisas que não tem nada a ver, não façam isso, tá? Porque foi um dos meus erros, eu fiz isso e, tipo, eu mais uma vez eu quebrei na época, em janeiro, né? Porque eu peguei os 7.500 que eu recebi da Buy Goods, eu achei que eu tava rico. Achava, cara, porque motorista de aplicativo com 7.500 na conta, tu tá rico, cara, tá? E aí... 7.500 que você fez. Sim, de comissões. Tranquilo. De comissões. Aí, isso é um erro de muitos, né? E aí, quando eu comecei a amadurecer minha vontade de sair do aplicativo, porque eu vi que aquilo ali ia virar meu jogo, uma hora ou outra aquilo ali. Eu tava vendendo, mas eu não era com aquela constância, que é a constância que todo mundo procura, né? Todo mundo quer essa constância de vendas. E aí eu vi o Ricardo saindo do emprego. E o Ricardo, ele começou... Ricardo Massoto. Sim, e ele começou a MVD junto comigo. Aí eu olhei assim, cara, ele começou junto comigo, ele faz as mesmas coisas que eu, e ele conseguiu sair do emprego. E aí, quando ele saiu do emprego, as coisas dele triplicou. E aquilo ali chamava a atenção da gente, né? Uai, o cara tem mais tempo, se dedica ou no digital, nas campanhas. Ou seja, nesse cálculo, se eu tenho mais tempo também, eu vou triplicar. Justamente. Comecei a observar isso. E aí eu comecei, tipo, já que durante o dia eu tinha que trabalhar de aplicativo, então minha hora para trabalhar no digital vai ser à madrugada, à noite. E era isso que eu fazia. E aí as coisas começaram a fluir. Eu vinha uma campanha, vendia um produto, fazia uma campanha. Aí começou a cair umas vendinhas durante a semana. E aí veio o amadurecimento de querer sair mesmo de vez. Foi aí que eu saí do aplicativo, que isso eu não recomendo para ninguém, mas eu fiz uma loucura, porque eu sempre fui dessa, cara. Eu só penso que vai dar certo. Hoje é assim. Tá? Antigamente eu era muito negativo quando eu rodava de aplicativo. Não adianta eu chegar aqui para dizer que eu fui santo. Não. Eu fui um cara altamente reclamão da vida. Mas essa é a realidade, a transformação que você teve de uma pessoa de antes para uma pessoa de agora. Esse é o mais Justamente. importante. Mais importante da versão de agora, né? Justamente. E aí o TDAH atacou que eu não tava, mas você vai ver o que eu tava. Você falou que você fez uma loucura na... Sim, foi. Cara, impressionante. E... e aí eu larguei Minha esposa foi trabalhar. Ela trabalhava num posto de gasolina. E aí minha esposa foi uma das pessoas mais contra o que eu fazia. Ela disse, não vai trabalhar não, aquela coisa, eu vi a madrugada inteira ali debatendo, fazendo uma página, fazendo isso, porque antigamente, cara, falo pra vocês, hoje o afiliado, Gabriel e Guilherme, hoje o afiliado, ele tem a faca e o queijo na mão. Nunca foi tão fácil, cara. Cortado, com as duas, Cara, nunca os foi. dois gumes amolados.